nós vamos falar de um outro assunto dentro das planilhas bem importante, que são as referências externas. Primeiro, é importante entender o que significam referências externas. São aquelas referências que eu vou utilizar dentro da planilha, mas que os valores estão ou em outra planilha. Então, tu imagina que eu estou construindo uma planilha e eu quero pegar o valor da célula B2 que está na planilha Plan 3. O valor da célula B2 está lá na planilha Plan 3. Então, eu vou ter que fazer uma referência externa. Porque se é só pegar B2 dessa planilha é uma coisa, mas para pegar e utilizar o valor da célula B2 da planilha Plan 3, eu tenho que dizer para ele que é uma referência externa. Então, quando é que nós chamamos a referência de externa? Quando a prova sugere indicar referências de células que estão em outras planilhas. E tu também pode utilizar referências de célula que estão em outros arquivos e dentro desses arquivos em outra planilha. Ou em outra planilha de um outro arquivo. Isso tudo é referência externa. Então, repetindo a informação para ficar clara do conceito e depois eu vou utilizar na prática. Referências externas são aquelas que buscam valores que estão em outras planilhas ou buscam valores que estão em outros arquivos. Isso são referências externas, porque as referências internas são aquelas que buscam valores nas células da planilha atual. Quando tu quer buscar valor de uma célula que está em outra planilha, precisa usar uma referência externa. Se tu quer buscar o valor que está numa planilha de um outro arquivo, de uma outra pasta de trabalho, tem que usar uma referência externa. Vamos ver como é que isso funciona, então, na prática aqui das planilhas. Observa comigo aqui, deixa eu te mostrar. Nós vamos fazer um exemplo, onde eu vou criar uma referência externa, e aí tu vai entender melhor essa história, ok? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero usar o valor que está na célula D de dado, D7, que está na planilha Plan 1, imaginando que eu estou aqui na planilha Plan 3. Então, observa, estou aqui na planilha Plan 3 e quero usar o valor que está na célula D7 da planilha Plan 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o sinal de igualdade primeiro, vou indicar o nome da planilha que eu quero buscar o valor, nesse caso a Plan 1. Vamos colocar ali, ó, Plan 1. Vou colocar um ponto de exclamação, e a referência da célula, nesse caso D7, célula D7. É isso. Isso é uma referência externa. Igual Plan 1, observa, igual Plan 1, ponto de exclamação D7 é uma referência externa. Por quê? Porque para fazer referência externa, tu tem que colocar o nome da planilha que tu quer buscar o valor, nesse caso a planilha Plan 1, ponto de exclamação separando o nome da planilha da referência de célula. Como meu desejo era buscar o valor que está lá na célula D7 da planilha Plan 1, eu tenho que escrever igual Plan 1, ponto de exclamação D7. E aí fazer o cálculo que eu quiser. Eu vou fazer o cálculo mais 20. Como eu sei, porque eu fiz isso antes, eu já vou te informar, lá na célula D7 da planilha Plan 1 tem o valor 10. Como eu fiz Plan 1, ponto de exclamação D7, isso vale 10. Porque lá na célula D7 da planilha Plan 1 está o valor 10. E aí eu quero fazer então esse 10 lá da planilha Plan 1 da célula D7 mais 20. E 10 mais 20, o resultado que me aparece é 30. Isso é uma fórmula contendo referências externas, porque eu estou buscando o valor que está na célula D7 da planilha Plan 1 e fazendo mais 20. Percebe? Eu estou na planilha Plan 3, mas eu quero buscar o valor que está lá na outra planilha, então tem que usar uma referência externa. Porque se eu só colocar D7, ele vai querer buscar o valor que está na célula D7 desta planilha. É isso, mas eu não queria o valor da célula D7 desta planilha, sim de uma outra planilha. Se tu quiser buscar valor que está em outra planilha de um outro arquivo, aí antes do nome da planilha, tu tem que colocar entre colchetes o nome do arquivo que tu deseja. Vamos olhar o passo a passo. Então aqui, ó, vou clicar antes do nome da planilha, vou abrir colchetes e vou digitar curso.xlsx e fecho colchetes. Isso é uma referência externa? É. Isso que eu acabei de construir aqui, de fato, é considerado uma referência externa. Por quê? Eu estou agora buscando o valor que está
num outro arquivo. Observa agora a minha referência externa, como é que ela foi montada. Quando tu quer utilizar o valor de uma célula que está numa outra planilha de um outro arquivo, quer dizer, não deste mesmo arquivo, aí além de indicar a planilha, tu tem que indicar o nome do arquivo que tu deseja. Nesse meu caso aqui, ó, quando eu coloquei entre colchetes curso.xlsx, eu estou dizendo que eu quero buscar esse valor lá no arquivo curso.xlsx. Dentro desse arquivo, eu quero que ele pegue a planilha plan1 e também a célula D7. Então ele vai pegar o valor que está na célula D7 da planilha plan1, mas não desse arquivo, e sim do arquivo curso.xlsx. E aí vai fazer mais 20. Isso é referência externa para um outro arquivo. Então, quando o usuário desejar buscar valores que estão, observa comigo, em outros arquivos, porque eu posso fazer uma referência externa para uma outra planilha desse mesmo arquivo. Aí não precisa botar o nome do arquivo. Mas quando eu quero buscar um valor que está numa célula de uma planilha de um outro arquivo, primeiro tu coloca entre colchetes o nome do arquivo desejado. No meu caso, curso.xlsx. Fecha colchetes. Aí coloca o nome da planilha desejada. No meu caso, plan1, ponto de exclamação e a referência de célula desejada, nesse caso D7, e faz a fórmula normalmente. Isso também nós vamos chamar de referência externa, só que essa é uma referência externa que busca, como eu disse, valores em outros arquivos. Aí tem que colocar o nome do arquivo entre colchetes. Se for só para buscar neste mesmo arquivo, só que só em outra planilha desse mesmo arquivo, por exemplo, nessa minha planilha eu tenho plan 1, plan 2 e plan 3. Eu estou agora na plan 3, mas eu quero buscar o valor que está na plan 1. Então eu não preciso botar o nome do arquivo entre colchetes, porque eu quero pegar o valor que está na planilha plan 1 deste arquivo. Então eu só boto igual plan 1, ponto de exclamação D7 mais 20. Ele vai buscar o valor que está na célula D7 da plan 1, que é 10, vai fazer mais 20, que o resultado vai dar 30. Isso aí. Observa aqui, até vou mostrar para vocês aqui, ó, o valor da célula D7, olha lá, ó. O valor da célula D7, aqui, ó, vamos fazer um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Aqui o valor da célula D7 era 10. 10. E aí eu vou colocar agora ali para a próxima planilha, que é a minha plan 3, que eu estou usando aqui a planilha plan 3. E na planilha plan 3 ele pegou aquele valor 10 lá da célula D7 daquela planilha plan 1 e fez mais 20 e o resultado deu 30. Isso nós chamamos de referência externa. É quando eu consigo utilizar um valor que está numa outra planilha do mesmo arquivo, aí é só colocar o nome da planilha, ponto de exclamação e a referência de célula, ou também posso fazer uma referência externa para um outro arquivo, aí tem que botar o nome do arquivo entre colchetes. Se esse arquivo não estiver no mesmo diretório, na mesma pasta atual, aí tu tem que botar todo o endereço. c:/cursos/aulas/curso.xlsx, porque aí tu quer buscar o arquivo e o arquivo não está na mesma pasta atual. Aí tu tem que dar todo o endereço de onde está armazenado aquele arquivo, certo? Isso também é referência externa. Estudo aí pensando em como as nossas planilhas funcionam, né?